Sejam bem-vindos ao nosso podcast Completamente. Um espaço para a gente falar de vida pessoal, profissional, espiritualidade, desafios, tudo em um podcast só. Afinal, a gente é tudo isso. E para começar com o pé direito, estou eu aqui, Tamires Cardoso, muito bem acompanhada da Tamires Lacerda e da Lohane Castro. E nós vamos falar de onde viemos, quem somos e explicar um pouquinho como esse projeto nasceu. Eu vou começar pela Lohane. Manda bronca aí, Lohane, e fala um pouco de você e como esse projeto nasceu. Toda história começa através de uma força invisível, e é por isso que nós estamos aqui. Eu estou aqui para trazer muita comunhão para casamentos, posicionamento para marcas, que é o que eu sei fazer da minha vida. A minha missão em si é transformar a vida de pessoas através de toda a minha história, de toda a minha carga de experiências. Tami, vamos lá, qual é a sua missão? Da minha missão Dos dois. já falo da minha missão? Fala. E o propósito é esse, Justamente. né? O propósito é a gente conectar com pessoas. Nós vamos conversar com empreendedores, com pessoas normais mesmo, mas empreendedores, pessoas que têm desafios, mulheres, homens, cada um tem sua história. Então, com certeza a gente vai tirar muito aprendizado disso. Eu mesma acredito assim, ó, que todos nós somos capazes, desde que queira. Então eu tenho que me amar para amar o outro. E não tem como eu amar a mim se eu não amar o meu Criador. E aí, se eu amo o próximo, o que a gente faz quando a gente ama? Ajuda, cuida. Nós que temos filhos, eles não dão retorno financeiro nenhum para nós, mas nós amamos eles. E o que a gente faz? Ajuda, cuida, instrui. Então, eu acredito que a forma de Deus nos amar, primeiro na palavra dele, ele deixa bem claro, né, que ele veio como homem, sendo grande, se fez pequeno para estar em meio a nós, para que nós pudéssemos entender e ir a ele. E aí depois, o que acontece? Através do amor dele, ele nos usa para alcançar outras pessoas. Porque a gente vive nesse mundo natural e a gente não, muitas das vezes, na maioria das vezes, a gente não consegue enxergar o espiritual. Então, as coisas acontecem aqui. Por exemplo, nós estamos numa empresa. Através deste trabalho, famílias levam pão para casa. Exatamente. Então, através da vida do Pablo, que é um empresário que tem as responsabilidades dele, ele alcança muitas casas e muitas famílias. Então, a partir do momento que a gente começa a enxergar isso, muda, né, a energia, a corrente. Tudo Então, muda. a Tami falou de extrair o melhor das pessoas. Então, a forma, ela entender hoje como filha e como cristã, eu acredito que hoje ela entende isso, que ela pode ser essa ponte, sempre ajudando. A Lohane da mesma forma. Só que a Lohane falou já algo voltado para casamento. Justamente. Né? É algo E a gente... eu vivi realmente, né? Uma transformação no meu casamento. E aí você vai ser o quê? Essa ponte de cura. E na palavra fala de graça recebeis, de graça dá. Então, quando você se coloca disponível a isso, a transformação acontece. E ela acontece através do Espírito Santo, não tem outro caminho. É verdade. Não é? E é dando que se recebe, né? Dando que se recebe. Faz muito mais E sentido. nada é do nada. Nada do Nada é do nada. Nada do nada. Inclusive, eu quero agradecer o Pablo Brito, Pablo Show, né? Literalmente. Dono de toda essa estrutura aqui. Obrigada, viu, Pablo? Nós estamos aqui muito felizes e tenho certeza que esse podcast vai alcançar vidas e, como a Tami falou, você é instrumento. Obrigada. Quero falar como eu conheci a Tami. Já tinha conhecido uma Tamires? Não. E duas. E o bom é que eu ainda nem sei, nem prestei bem atenção em relação a como se escreve o Tamires, que eu sei que as duas são diferentes, né? Totalmente diferentes no perfil e também no nome. Então, até hoje eu ainda não consegui escrever. Às vezes eu escrevo o nome de uma falando com a outra. Eu e a Tami, a gente se conheceu na escola, foi 8ª série, né, Tami? 8ª.
Oitava série. A gente se conheceu por Não, foi esses dias. Tem um Pouco tempo. tempo. Mas a gente se conheceu por causa do nome mesmo. Eu era a novata, no caso, da escola. A Tami já era a veterana. E aí eu cheguei lá na porta da sala, tinha uma lista de nome dos alunos. Vi lá, Tamires de Lacerda. Falei, caramba, errar feio no meu nome, hein? Meu nome não tem nada a ver, meu nome é Cardoso, colocaram Lacerda aqui. E entrei, porque só existia eu de Tamires no mundo, né? Claro que só era eu. E aí entrei na sala, foi quando eu conheci a Tami, sempre desse jeito aí que você já conhece, né? Receptiva. Olá, oi, E- tudo bem? Como é seu nome? Como você Como chama? você chama? Tamires. Oh, Ó, incrível! E nunca mais a gente se desgrudou, né, amiga? A gente já escutou assim, quando começar a namorar, acaba essa amizade. Quando começar... Não, agora que... Depois que começar a trabalhar, entrar na faculdade, conhece novas amizades, a amizade já estraga. casar, Casou e acabou a amizade. engravidou. Espera ter filho. Quando tiver filho, a amizade acaba. E assim, a gente tá aqui até hoje, amigas, irmãs, confidentes, parceiras. Veio namorado, outras amizades, que eu acho que vem pessoas para somar na vida da gente. Mas veio também casamento, veio filhos, veio projetos e a gente tá aqui, firme e forte. Veio tempestade. Net também, né? Veio tempestade, veio vento. Mas Jesus Veio estava no nosso vento. barquinho. Jesus no nosso barquinho. A Lohane até hoje perguntou mais cedo, nossa, mas como que o pessoal vai diferenciar? Por enquanto, eu sou a Cardoso, ela é a Lacerda. Eu acho que é só pela questão do olhar. Para quem eu estiver olhando aqui, vocês já vão saber com quem eu estou falando. A gente tem um apelido. Ah. Tami e Tami. Só ajuda que é bastante. Tami com Y e Tami com I. Ó, chama a gente. Mas Fala o nosso naturalidade. Finge que você nada foi programado. Tamires. Qual das duas? Quem? Eu, ela, você. Não, eu, você, confundiu. Isso foi ensaiado? Não. 20 anos atrás. E aí a gente falava sempre. E a gente é nojenta com isso. A gente era mais empolgado, entendeu? A gente falava quase toda hora. Por isso que a gente decorou. Acho que já deu para dar um quebra-gelo aqui, né? Foi muito bom, assim, essa conexão de nós três. A gente veio aqui reconhecer o terreno há um tempo atrás. E de cara já teve esse match com todo mundo, né? Verdade. Foi, assim, algo Nós legal. temos entrelinhas aí, leva, Né? Muita coisa. Histórias parecidas, História que conectam. A conexão aqui vai ser extraordinária. O intuito aqui é trazer aprendizado, a trazer vivências, para às vezes tirar uma pessoa que está ali travada, tem várias crenças limitantes, tem várias questões, e às vezes ela não rompe por causa de um pequeno detalhe. Eu sou uma dessas pessoas, Né? Que vim Você numa foi, né? sabotagem muito grande o tempo todo, sem entender o porquê eu realmente estava nesse ciclo de autossabotagem. Dentro do ciclo de autossabotagem, nós temos 4 perfis, né? 4 momentos. E eu passei por todos eles durante a minha vida. E hoje não, né? Há alguns meses atrás, eu me encontrava no último perfil, que é o do não merecimento. Então, por muitas vezes, eu deixava de receber algo das pessoas por achar que eu não merecia. Isso inconscientemente. Eu sempre rejeitava uma ajuda, às vezes alguém... E ainda tenho muita dificuldade para mudar isso. Ainda estou encaminhando para a gente finalizar esse ciclo de autossabotagem. Então, graças a Deus, eu já estou no último, espero sair 100% em breve. Já estou saindo, mas é um processo, né? A gente É um processo. vive um processo. E com o tempo a gente vai conseguir. Com o tempo, com muito estudo, porque é necessário a gente ter essa fase de estudo, esse autoconhecimento, para a gente trazer para nós mesmas a nossa realidade em si, do que a gente realmente merece. Nós somos todos merecedores. Só que a gente se sabota através de crenças, através de padrões que foram gerados dos nossos ancestrais. Exatamente. E a mudança não é assim, né? Processo. Eu queria até aproveitar essa fala sua e pedir para a Tami também falar um pouco disso, de processo, porque a Tami também passou por um processo e às vezes, seja na parte espiritual, principalmente, né, Tami? Às vezes acontece aquela virada de chave
nossa, eu tô num ciclo de autossabotagem, tá? Agora você tem você teve a consciência. Mas não é essa consciência que faz tudo mudar da noite pro dia. Existe um processo, né? Igual você falou. E eu queria que você falasse um pouco disso também. É, Como que você enxerga hoje essa questão do processo? Quando a gente fala também do lado espiritual, de conversão, de... Tem muita gente que às vezes deixa de se aproximar de Deus também, porque acredita que tem que largar tudo. E na verdade, as coisas vão acontecendo. E também tem a questão do milagre. O milagre acontece hoje, mas nem sempre a pessoa se entrega ou nem tudo muda da noite pro dia. como a Lohane falou, existem aí os perfis e as etapas, né? Quando o meu processo começou, eu não entendia muito por este lado, né? Que é o do inteligência emocional. Eu não comecei por aí, foi uma pancada maior. Como você falou, às vezes a gente se vê numa situação que a mudança ela tem que acontecer. Para algumas pessoas acontecem mais cedo, para outras demoram mais. Eu costumo falar que eu acho que demorou, mas ao mesmo tempo nem tanto, né? Porque a gente conhece muitas pessoas, a gente conhece a história de várias pessoas e às vezes a gente vê que às vezes precisa de uma decisão daquela pessoa e não há nada que a gente possa fazer. Você sabe que seria uma virada de chave, um despertar, mas a pessoa ela precisa se encontrar neste caminho e querer essa mudança, ela precisa entender que é ela. Porque existe um padrão que se chama, que eu acho que é o que mais sabota o ser humano, que é o chamado vitimismo. Nossa, Esse para mim, é o que mais aprisiona, porque a gente tem dó da nossa história. A gente olha para a nossa história e por muitas vezes, eu acredito que um pouco de egoísmo também, a gente acha que só nós somos vítima do mundo. Todos nós temos uma história de dor. Eu acredito nisso. Hoje eu consigo olhar para as pessoas e por mais que às vezes algumas situações minhas parecem ser mais pesadas, eu consigo olhar para as pessoas e ter essa misericórdia, sabe? De entender que a dor para ela, pela minha situação de vivência, talvez para mim seja leve, mas para ela não, porque cada um sente de um jeito. Só que quem está sentindo, na maioria das vezes, acha que o mundo todo está contra, que aquela dor dela é maior e que ninguém está vendo, porque geralmente quem está sentindo a dor, tudo que essa pessoa quer é que alguém chegue e abrace. E fale, eu te entendo, eu sei o que é que você está passando, vem cá. É como se fosse um bebê que tivesse sido jogado ali e tivesse precisando só de um calor, de um afago. Né? Então, acho que a dificuldade dessa virada de chave na maioria das pessoas é isso, ficar esperando do outro. E enquanto isso, o tempo vai passando, os ciclos vão se repetindo, os eventos de injustiça vão aumentando, e aí você tem duas situações. Ou você acorda, tem o despertar e encara o processo, que inicialmente é um processo de dor, porque, como ela falou, não é da noite para o dia, tem as fases. Sim. Ou você se torna pior, mais amargurado, e aí você vai tendo mais dificuldade nas relações, e isso em tudo, na relação. Tudo vai se repetindo. E é no pessoal, é no profissional, é com amigo. Justamente, e assim, e trazendo uma parte pessoal minha, que eu fiz essa descoberta há alguns tempos, alguns meses agora, é que eu nunca tinha parado para observar que todas as vezes que eu estava me sentindo frágil, acontecia algo. Via uma gripe, uma doença, algo do tipo que eu ficasse mal. Hoje eu vejo por outros olhos. O que eu entendo sobre isso? Eu entendo que todas as vezes que eu me sinto sensível, o meu subconsciente me leva para aquele momento ali de dor, de doença, para que eu sinta o acolhimento das pessoas. É uma coisa. Isso é a própria criança, né? Até a própria Vocês criança. que têm filhos, justamente. A criança ela recebe mais carinho quando ela tá dodói. Justamente. Então, até isso, assim, a gente tem que tomar um certo cuidado para essa criança, com o tempo, não fazer isso, porque senão ela começa a associar que quando ela tá dodói ela recebe mais amor,
e ela vai se tornando um adulto vitimista Mas também. eu acho, Tamires, que isso não vem do padrão em si do subconsciente. Isso vem do inconsciente. É igual eu. Eu, por exemplo, eu nunca parei para pensar, poxa, eu vou adoecer porque eu estou me Sim, sentindo aham. sensível e eu preciso de Automático, colo né? aqui. É automático, isso vem do nosso subconsciente. E aí, o que a maioria das vezes traz uma emoção pior? É quando você espera. A expectativa. Você tem uma. No casamento, você tá ali sobrecarregado com filho, com casa, com trabalho, e aí você adoece. Tudo que você queria era que a pessoa, sem você precisar cobrar e nem nada, você chegasse e tivesse esse acolhimento. Quando não tem, a frustração é grande. E na maioria das vezes, quem está machucado não dá conta de pedir e falar. Aí você tem reações contrárias. Porque aí você quer chamar atenção na briga, no grito, e aí piora, porque aí o outro não entende nada. Exatamente. Justamente. Isso acontece demais em casamento. Justamente. Em relacionamento, né? No relacionamento, eu acho que é primordial a gente ter uma comunicação clara. Eu fui aprender isso depois de muito tempo casada. Estou há 5 anos casada. Tive um pré-divórcio, mas conseguimos recuperar esse nosso casamento, graças a Deus. Divórcio de quantos dias? Um divórcio de, acho que foram 28 dias. Glória a Deus, foi pouco. Mas foi pouco, providencial. mas foi o necessário. Glória a Deus. Foi necessário para ter a mudança, para eu enxergar aonde eu estava errando. E eu acho que a mulher ela tem um papel fundamental, que é trazer Deus para dentro da casa. E eu confesso que muitas das vezes eu falhei, porque por me sentir sobrecarregada, por me sentir não pertencente de mim mesma. Porque quando a gente chega no mundo materno, no mundo da maternidade, eu acho que a gente sai um pouquinho da gente e vive só em função daquela criança ali. E até que você consiga voltar aos ciclos de entender, poxa, eu sou uma mulher, eu preciso ter um tempo para o meu esposo, eu preciso ter uma comunicação clara, até a gente conseguir ter essa clareza é onde chega o divórcio. Eu creio que é onde chega o divórcio. Que aí um começa a falar A, o outro começa a falar B, Justamente. ninguém E a se entende. Vira uma queda de braço, né? Eu vivi isso. Eu vivi. Muitas das vezes eu pensava no meu casamento que, assim, nós éramos inimigos. Se eu falasse que eu queria algo, ele falava que ele queria outra coisa. Então, a gente nunca estava em conexão. E agora, após essa volta nossa, após esse pré-divórcio, hoje a gente consegue ter uma comunicação clara. E vindo do meu perfil de não merecimento, do que eu vivi da parte da autossabotagem, do não merecimento, eu sempre tive muita dificuldade de falar para as pessoas, olha, eu preciso que você faça isso para mim. Até hoje, está sendo uma luta constante sair desse padrão de ancestrais. Caramba, e se a gente pudesse crenças. ser claro, porque assim, já até nas amizades, né? Ajuda Às muito. vezes, assim, a pessoa ela quer que faça algo, aí ela não fala. Fica esperando você ter a atitude de fazer algo que, como a Tami disse, a pessoa tá ali esperando ser acolhida, quer que você faça algo que ela quer que você adivinhe. E não tem E não como. é assim. Às vezes a gente está pensando em outra coisa. A pessoa que está esperando Trabalho. que a outra adivinhe, às vezes a outra pessoa, essa pessoa, tá com a cabeça em outras coisas. Não tem como você adivinhar, não tem uma bola. E é do ser humano, o orgulho, né? Eu falo assim. Hoje eu sou menos, não vou falar que eu não sou totalmente, mas eu já fui muito orgulhosa e eu não achava que eu era orgulhosa, né? A gente costuma confundir o que é humildade. E aí eu descobri que eu era O que é extremamente... humildade? achava que ser humilde era assim, vou dar exemplos. Eu chego num restaurante, eu trato bem o garçom, tratar bem qualquer pessoa, independente de classe social. Eu achava que humildade era isso, você não ter vaidades financeiras. Mas, na verdade, acho que vai muito além a humildade, né? Quando Jesus ele deixa exemplos ali na Bíblia, e para mim que um dos maiores exemplos de humildade de Jesus, ele deu vários, né? Sim. Mas eu acho esse grandioso. É ele estar sentado ao lado de quem entregar ele na cruz, de quem caminhou com ele, de quem esteve lado a lado, de quem viu
todos os feitos dele. Ele saber, perguntarem na mesa quem ia trair ele, ele falar aquele e dividir o pão comigo, né? E aí Judas dá um beijo no rosto dele. E ele pleno. Você imagina? Cara, Se fosse a Tamires de antigamente, esse cara não tava nem sentado na minha mesa, primeiramente. Eu acho que é o primeiro momento que eu imaginasse que ele tava me traindo, eu ia lá enfiar o dedo na cara dele, falar, ô seu folgado. Então, assim, Jesus sabia que ele ia entregar ele, e Jesus ainda, quando ele veio entregar, ainda chamou ele de amigo. Exato. Então, assim, isso é humildade. Quantas vezes a gente exclui? Aí eu falo, a falta de humildade é o orgulho. Por que que a gente tem dificuldade de pedir ou falar o que a gente quer? Orgulho. Nossa, o que o fulano vai achar? Eu não. Eu não vou dar o gostinho. É como se eu fiz isso, né, no meu casamento. Eu queria muito que a pessoa me enxergasse, que a pessoa me desse carinho, que a pessoa me desse amor. E às vezes eu via essa pessoa dando carinho e afeto até pro cachorro. E aquilo me incomodava, porque eu queria receber aquele afeto que aquele cachorro estava recebendo. Aí o que eu fazia? Maltratava ele. Porque aquilo me causava tanta irritação que eu maltratava ele. já entra naquela zona que vocês falaram do vitimismo, da autossabotagem. Eu poderia chegar e falar assim, olha, fulano, você podia me tratar assim, assim, assado. Mas por que que eu tenho que pedir? Por que que eu tenho que me humilhar? Aí na minha cabeça isso já é humilhação. E aí vira um ciclo, né? Porque será que essa pessoa sabe amar? Será que essa pessoa aprendeu a amar uma mulher? Será que essa pessoa aprendeu isso do pai? O pai amava a mãe? O pai tinha gestos de carinho com a mãe? Então, o que pra mim, que eu também não tive do meu pai, queria exigir de uma pessoa a mesma coisa. Então, isso é orgulho, porque eu jamais, se ele quiser, ele que vem atrás de mim. E a gente é assim no trabalho, a gente é assim com tudo. Isso é falta de humildade. Por que que dói tanto, né? Por que que quando a gente está discutindo, igual você que é casada há mais tempo, mas a Tami, por que que é tão difícil às vezes a gente deixar pra lá? Por que que eu tenho que ganhar? Eu tenho que provar pra mim que eu sou melhor e que eu sou maior? Por que que isso é tão importante pro meu ego? Ou provar para mim que eu estou certa. E por que que eu quero estar tão certa de uma coisa que às vezes é tão besteirinha? A troco de quê, né? Então, isso é isso para mim é orgulho, e orgulho é falta de humildade. A gente tem demais. Eu te perguntei porque eu também não sabia o tanto que eu sou orgulhosa. E eu descobri também no meu casamento. Porque o Bruno, gente, ele, nesse quesito aí, ele pede desculpa, mesmo quando ele não acha que ele tá errado. E foi com ele que eu percebi o tanto que eu sou orgulhosa. Sou emburrona. Era, né? Porque agora eu tô me tratando. Mas, assim, a Tami falou disso, gente, o orgulho, ele atrapalha as relações demais, demais. E tudo vem também da falta de identidade, dessa necessidade de querer provar algo. Quando você sabe a sua verdadeira identidade, você não precisa provar nada pra ninguém, né? Então, às vezes a gente tem essa necessidade tão grande assim de provar o que para quem, sendo que quem conhece a gente verdadeiramente é Deus, ele nos dá a identidade e a gente deveria saber quem somos nós, né? Filha amada. Ainda bem que a gente teve esse despertar, né? É igual a Lohane falou, a gente vai escorregar? Vai muito, né? Porque somos humanos. Mas é realmente libertador. Libertador. Eu acho que o maior passo, o passo primordial é a gente saber aonde a gente está. Porque existe esse padrão de autossabotagem. O que nos faz ter esse padrão de autossabotagem? O que nós vivemos na nossa história que foi tão intenso, tanta dor, que nos trouxe a esse padrão de hoje. Porque muitas das vezes a gente não olha para o passado, a gente está ali no presente. Esses tempos agora, diante do nosso curso, eu fui fazer o meu quadro dos sonhos. E eu fiz o meu quadro dos sonhos com poucas coisas. E eu olhei para esse quadro dos sonhos e falei, poxa, mas será que é só isso mesmo que eu quero? E aí foi onde eu comecei as pesquisas através dos estudos. Comecei a entender o porquê que eu tenho esse padrão, por que eu só consigo olhar essa parte da minha vida. Só isso aqui que eu quero? Realmente, será? Por quê? Porque existe uma dor no meu passado. E essa dor não tinha sido 100% curada. Acho que ainda nem está 100% curada. É um processo. É um processo de um tratamento, né? De uma desconexão
com o passado para a gente conseguir viver o presente, que é o primordial, e enxergar o futuro. Depois disso, eu já comecei a colocar outras coisas no quadro dos sonhos. Olha que Você bacana. vê, é o Você start, é o acredita? despertar. Você tá falando nisso, quando eu passei pelo processo, assim, passa até hoje, né? Eu até comentei com a Tami já. Que eu também não tinha um sonho. Que geralmente, assim, principalmente depois que você tem mãe, você sonha pelos filhos. Não seu, e você? Gente, como assim eu não tenho sonho? Eu não conseguia pensar em nada. Nada, nada. Tanto que, assim, tudo que eu tenho vivido nos últimos 4 anos, que foram muitas coisas que Deus me entregou, assim, eu tenho vivido muitos milagres, foi que Deus que me deu. Eu não pedi. Às vezes Deus fala que vai me dar tal coisa, Ele fala que vai me dar, eu não pedi. E o próprio Senhor já falou também, disse que não era para eu ficar tímida em pedir, que eu podia pedir e eu tenho dificuldade de pedir por causa das limitações que eu vivi na infância. E aí fica muito enraizado, né? E a gente tem tanta coisa, né? São tantos presentes que a gente tem para receber e eu com essa dificuldade. Eu também tenho. E em uma das buscas que eu fiz em relação ao meu passado, que eu tenho esse problema do não merecimento, foi olhar para trás e ver alguns episódios da minha vida na época que eu perdi a minha mãe adotiva. Ela faleceu, eu tinha 14 anos. Eu olhar alguns momentos ali das dificuldades, das necessidades de alimentos mesmo e pedir, por exemplo, para o meu pai adotivo: pai, me dá R$ 10 para eu comprar uma carne, porque acabou a minha carne, acabou o meu arroz, pai. Isso eu com 14 anos de idade, 13 para 14 anos de idade, mais ou menos. E o meu pai fala que não. E aí, naquele episódio de não, 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 eu insistia, por favor, por favor, por favor. E ele brigava comigo, me xingava de vários palavrões, falava que eu não ia ser nada. Então, dali, brotou aquela necessidade de não vou pedir porque eu não quero ser excluída. Não vou pedir porque eu tenho medo da reação do que pode acontecer ali naquele momento. Isso veio da infância, da adolescência. As pessoas vão ver fraqueza, vão me Vai ver humilhar. fraqueza, vão me humilhar. Que esse é o Ai, já porque foi, deu tá? alguma coisa, tem o direito de cobrar a sua vida. É dessa forma. E a gente repete, né? Eu também, assim, eu sempre... Eu venho de um lar, né? De mãe divorciada, pais divorciados. Depois ali minha mãe teve um segundo relacionamento que também, né, acabou não dando certo. E aí eu sempre falava assim, nossa, eu não quero passar o que minha mãe passou. E repetindo essa frase na minha cabeça, quando eu me dei conta, eu estava próximo de repetir também. Então, às vezes a gente não quer aquela realidade que a gente teve, mas se a gente não curar, né, as questões que a gente teve lá no passado, a gente acaba repetindo inconscientemente. É que eu acredito, né? Nesses últimos tempos que eu passei a observar mais, né? Que a gente vive uma vida inteira sobrevivendo, Sobrevivendo. sobrevive até certo ponto, e aí quando você tem esse despertar, que você começa a observar e entender o processo e o porquê das coisas, né? Hoje eu acredito na vida que a gente tem desafios Sim. que precisam ser superados, né? E quando eles não são superados, eles se repetem. Sim. E às vezes vem com um padrão assim, um emocional mais forte, porque ele é acumulativo, né? Uhum. Eu acredito nisso. Então, esse padrão que você falou, quase repetiu, que a Lohane chegou a viver, eu também passei por ele, porque tinha uma área específica na minha vida que foi uma área que eu fugi a minha vida inteira, que era a minha vida sentimental. Queria casar, não queria ter filhos, porque a figura masculina, para mim, ela era destruída, né? Eu não tive pai, tive um padrasto ruim. Então, para não sofrer a rejeição da infância, entre outras coisas, eu me blindei emocionalmente. Então, eu me relacionava, tive algumas pessoas boas, mas eu punha todo mundo para correr. Quando eu via que tinha algo mais sério ali, eu tchau. Não me envolvia sentimentalmente, porque eu não queria casar e não queria ter filho. Eu queria me blindar do sofrimento. Só que não é assim que funciona, né? Ainda bem. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, a vida me colocou em uma situação que eu tive que encarar. Ou eu encarava, me tornava a pessoa que eu sou hoje, ou eu estaria profundamente
doente, depressiva e amargurada. E colocando a culpa no outro, no que aconteceu na vida. Ela não tem oportunidade. Não tive pai, não tive oportunidades. Gente, hoje eu olho para trás, para minha vida, da criança que eu fui, as dificuldades, né, que a gente enfrentou. Eu acho que eu tô bem pra caramba. É engraçado, né? Porque assim, na vida a gente tem duas opções, é igual você falou. Ou a gente se vitimiza e fica preso naquilo ali, porque quando a pessoa entra numa situação de vitimismo, assim, de autossabotagem, né? De ela não quer ajuda, ela quer alguém pra ficar ali apoiando o vitimismo dela. Tá. E é igual a Tami falou, se a pessoa não tiver essa consciência de ela buscar e ter esse despertar para ter a virada de chave, pode vir várias ajudas, outras pessoas falando, não vai mudar nada. Vai continuar A repetindo. sua ajuda vai ser mal vista. Vai ser mal se tornar vista. inimiga da pessoa. Na maioria dos casos. Exatamente, porque a pessoa ela não quer alguém para falar, ela quer alguém para apoiar o vitimismo dela ali. Então, a pessoa, ela tem esse caminho de continuar ali se vitimizando e olhando pro problema e ficar parada na vida, ou a pessoa, ela pode transformar isso em trampolim para ela mudar a realidade. Eu falo assim que não são montanhas que fazem a pessoa subir e melhorar, são as pedras, são os desafios. Né? Então, você tem um desafio aqui, você superou ele, te torna apto para um próximo desafio. E quando você não supera o desafio, ou você fica preso nele pensando, nossa, não consigo nada. Ou você, não, peraí, o que eu preciso fazer para superar esse desafio? Eu acho que isso, né? Se eu tivesse tido, como eu falei, eu acho que demorou e ao mesmo tempo não tanto. Se eu tivesse hoje uma pessoa para pegar na minha mão, com a maturidade que eu tenho hoje, de me aconselhar, eu acharia muito bom. E olha que eu nunca fui uma pessoa muito fechada, né? Até apesar de nós termos muito amigas e as pessoas acharem que não, já teve puxão de orelha dos dois lados. Eu acho que ter, eu acho que o sabor da amizade em si, a verdadeira amizade é assim, tem que ter. As pessoas acham que não, que é só, eu fico idolatrando ela e ela me idolatrava. Mas pra mim não a é visão amizade. era isso, e não foi, né? Também a gente sempre teve uma amizade muito aberta, né? A gente se parece em muitas coisas, mas somos diferentes em muitas coisas. Quando eu precisei do colo, do abraço, sempre tive, nunca faltou. Mas eu sempre fui, eu acho que isso é até um ponto positivo, porque por mais que às vezes eu não estivesse gostando de receber alguma coisa, seja até de quem eu não gostasse, eu sempre observei, sabe? E depois eu sempre refleti. E eu acho que é por isso que eu tive essa facilidade assim também de deixar o Espírito Santo trabalhar em mim, porque o meu processo ele foi todinho com o Espírito Santo, depois que eu fui pro lado natural, mas primeiro Deus me puxou no espiritual. Então, e eu sempre escutei, até de quem não gosta muito de mim. E, inclusive, nos últimos anos, eu ouvi muito que eu não tinha inteligência emocional. Eu ouvi isso demais. E eu falei, e aí eu comecei a observar. No início eu achava isso horrível, é muito ruim, tipo, a mesma coisa que alguém estivesse chamando de burro. Mas eu peguei pra mim e eu agradeço a quem me chamou de burro emocionalmente, mesmo que a pessoa não tenha, mas eu recebi pra mim. E através disso, as coisas foram mudando, né? Porque acaba que a crítica, quando ela vem, a crítica também ela pode ter dois efeitos. Ou a crítica vem e a gente se ofende, né? E crítica nunca é bom, assim, de fato, né? Ninguém recebe uma crítica sorridente falando, ai, que legal, eu não tenho inteligência emocional, que legal, vou mudar. Não é assim. Então, às vezes a crítica vem e tá tudo bem. Na hora a gente fica chateado, né? Nossa, a pessoa falou isso pra mim. Mas tem que ter essa análise, essa autoanálise da pessoa falar assim, não, realmente, se isso tá sendo dito, então eu tenho que avaliar alguma coisa. Né? Nada é do nada. Então, e a crítica, e assim, quando a pessoa faz, a intenção da pessoa é ela e o problema dela. A intenção dela, se foi boa, se foi ruim, se foi pra é uma crítica construtiva. Se foi para ser construtiva ou se foi para ser destrutiva, é um problema dela e Deus e ela que vai resolver. Como você recebe. Agora, como você recebe, você leva isso pra frente, né? Porque é igual eu tava escutando, né? Às vezes, por exemplo, por exemplo, se a gente passar na rua, né, e alguém te chamar de doida,
Você vai rir. Ai, que doido, né? Você me chama de doida, nem me conhece. Agora, em casa, o que machuca a gente são as pessoas próximas. São as pessoas da nossa intimidade. Que vai falar, nossa, você é doida. Você não tem inteligência emocional. Isso machuca. Mas aí a gente... aquela força, né? De você buscar essa crítica que às vezes machuca, mas tentar melhorar como pessoa. Porque nada é do nada. Eu ficava pensando assim, ó, lá atrás. Hoje, depois que passa, a gente pensa assim, gente, ainda bem que passou, né? Porque na época da dor é tão difícil, É né? difícil. Parece que você nunca vai sair daquilo ali. Depois, quando Aí a depois- gente olha pra trás, parece que foi... Nossa, parece que foi fichinha. Ah, vai, você vai conseguir também. E vai, tipo, claro que vocês vão conseguir, é só querer, mas né, não vamos enganar ninguém. Quem é que é da época do Super Mario? Né? É tipo Super Mario, né? Passou de fase. Depois, É. aí chega no chefão, aí você vence o primeiro chefão, e depois tem o segundo chefão. Mas por quê? Primeiro a gente vai ser igual uma criança birrenta, né? Por que que tem que ser assim? Mas porque eu preciso passar por isso mesmo? Precisa, você precisa romper na vida, você precisa ser feliz, você precisa ter paz. Eu levei um choque de realidade muito grande. A minha descoberta sobre quem eu realmente sou, ou o que eu achava que eu era, veio da minha psicóloga. Em algumas das terapias, eu contando algumas partes da minha história para ela, ela virou para mim e ela falou bem assim: sabe por que você tem esse comportamento? Porque ninguém te ensinou a lidar com a frustração. Isso foi um choque muito grande para mim. Ninguém te ensinou a lidar com a frustração. Por isso que você tem esse tipo de comportamento. Você é uma criança birrenta. Toda vez que vem o problema, você se joga no chão e desiste. Olha. Arrasou. Foi um choque. Literalmente, eu entrei em pânico. Eu falei, caramba, é isso. Eu não sou. Mas na hora você conseguiu entender a fala dela ou na hora você. Não, eu entendi corretamente. Eu precisava que alguém me falasse da forma como ela falou. Você é uma De criança forma birrenta, direta, né? que não cresceu, você não ficou adulta, porque você viveu no modo sobrevivência. Você não viveu, você sobreviveu. Então, você viveu no ciclo de sobrevivência e você não sabe lidar com frustrações. Ninguém te ensinou a ouvir um não. Ninguém te ensinou que a vida existe os nãos. Então, você tem que saber lidar com isso. E nós somos mães, então a gente sabe muito o peso do não para os nossos filhos. E a gente sabe da tamanha importância de falar um não para os nossos filhos. A educação em si. A gente precisa colocar as nossas crianças para aprender a lidar com as frustrações, para a gente não trazer o nosso padrão para a vida deles. Termina em mim, né? Você tá falando isso aí? Né, a receptividade, é o estar aberto, né? Você foi buscar ajuda e quis a ajuda. Eu também passei pela terapia. Eu te falei, meu processo começou com o Espírito Santo, 2 anos. O Espírito Santo me tratando. Aí depois ele falou, já chega, você tá muito espiritual, agora você vai tratar a sua alma, que é no natural. Aí, como sempre, assim, no início da minha caminhada, tudo que eu ia fazer eu colocava na presença. Tudo. Então, até a psicóloga que eu fui, foi direção. E Legal. aí comecei a fazer terapia com ela. Primeira vez, a escuta é maravilhoso, né? E depois elas vêm com a intervenção. E aí toda intervenção era um choque. Dói. Não E é aí eu fácil. gostei demais, pra mim foi válido demais. E eu indiquei ela pra uma conhecida, que estava com problemas no casamento e tudo mais. Falei, você vai gostar, ela é muito boa. Mas, como se diz, nem todo mundo está aberto. Ela foi, primeira vez ela falou, ela amou, saiu de lá amando a psicóloga. Porque só ela falou. Na segunda vez que a psicóloga deu um choque de realidade nela, até quem nós que estamos de fora conseguimos ver, ó, é isso, assim, assado. Nunca mais ela voltou. Essa mulher tá interferindo na minha vida, falando que eu devo ou não devo deixar de fazer. Olha. Ela não voltou e continua vivendo do mesmo jeito. É a vida que ela escolheu. É o vitimismo. E assim, Exatamente. e baseado em relação a essa parte de psicologia, psicólogos, eu vim de uma geração em si, ou de um perfil em si, que nunca acreditou no coach. O que é um coach? Para mim,
eu destruí o coach. Quem que é coach? Quem é a galera que destrói o CrossFit? Destruiu o coach. Não, CrossFit também. Ó, Porque não fala do CrossFit. A gente não paga pra correr Coach pra você. Mas voltando a essa parte de coach. E lá no próximo tem coach também. Pois é. E hoje eu não falo mais mal. Hoje eu não falo mal porque eu entendo. Eu sei a função em si e o quão extraordinário é ter um acompanhamento de um coach. Quando eu tive na imersão, através dessa imersão que a gente se conheceu, do curso que a gente fez, eu pude ver o quão é importante uma pessoa ter um pai, vou dizer, uma figura paterna ali, um coach, para te ajudar a guiar nos desafios da vida, para te trazer mais clareza, para Porque te até falou, né? encontrar- Alguém que, né, te conduz ali, vai fazendo você ter as suas respostas. Justamente. Porque, assim, às vezes a gente quer só alguém que fale o que a gente quer escutar. Mas quando você se abre e você tem alguém, igual até me falou, nossa, quem dera se eu tivesse alguém que pudesse ter me Guiar. Uma vida inteira. Uma vida inteira para aprender o que a muita gente coisa diferente. o que a gente Mas aprendeu em amém. pouco tempo, né? Mas talvez lá atrás nós não estivéssemos prontas para Preparadas. isso. Mas ainda Tem um bem que processo. estamos vivas ainda, vamos viver até os 100 anos de idade. Amém. Com saúde. Muita Né? saúde. E, gente, eu acredito que está próximo do fim, né? Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. É o seguinte, vou começar pela Tami. Se você pudesse entrevistar alguém aqui nesse podcast, bora fazer um mapa mental, porque esse podcast aqui vai bombar. Aguardem. Se você pudesse convidar qualquer pessoa para esse podcast aqui, quem seria e o que você perguntaria ou o que você pediria para a pessoa falar sobre o quê? Gente, Peguei de surpresa? na verdade, não, que tu perguntou, passou tantas pessoas na minha cabeça. Ah, por enquanto é só uma, porque eu sei também que tudo depende de momento. Se eu te fizer essa mesma pergunta daqui a algum tempo, seria talvez outra pessoa, mas agora, que o que veio? Se quiser falar também mais de uma, Gente, passaram-se várias pessoas na minha cabeça, né? Então, assim, eu não sei se talvez eu seria mal interpretada. Que veio aqui agora mesmo, de verdade. Talvez eu seria mal interpretada. Né? Ai, tô até curiosa. Eu não sei se eu devo falar, porque eu tenho diversas curiosidades, né? Fala. Vamos. Eu convidaria a Anitta, porque assim, eu tenho muitas dúvidas. Eu também tava pensando nisso. Nela também? Né? Não, nela, não pensei nela. Minha pessoa é outra. Não, assim, Mas eu dúvidas não sou. sobre quem ela é mesmo. Como é que fala quando o pessoal é fã, é hater? Como é que chama? Fanática. Não, que tem fã que acompanha blogueiro. Fã. Eu não sou fã, né? Assim, eu não tenho nenhum artista específico, mas eu tenho algumas curiosidades em relação a ela. Não como as outras pessoas enxergam. Eu enxergo ela de uma forma diferente, as minhas curiosidades seriam em relação a isso. O que você perguntaria pra ela? Porque eu sei que muitas pessoas veem a fama, o dinheiro, né, o glamour, o status. Eu teria perguntas para fazer da Anitta, de sonho mesmo, de Da verdade. Larissa. Diz que o nome dela é Larissa, O nome né? dela é Larissa? Larissa. Então, eu queria, assim, que ela trouxesse o Eu vi que ela lado tá numa real. pegada, assim, parece que agora ela falou que não quer mais ser a Anitta, que rebola, que mostra a bunda, que parece que agora ela tá numa pegada mais não sei o quê. Mas eu acho que ela fez isso pra ganhar fama, Você acha? no íntimo dela. Não sei, né? Estratégia, né? Você tá falando o personagem dela. Isso. É por isso que eu queria fazer uma entrevista com ela. Eu queria que o mundo... Anitta, você está convidada para o nosso podcast. Eu queria assim como eu te enxergo como uma mulher, além disso, né, eu acho que você é muito mais que a Anitta. Eu queria que as pessoas, e até eu mesmo, ter a oportunidade de conhecer a mulher por detrás desse personagem, porque é uma mulher muito inteligente, muito mais do que só a fama e o status. Eu acho que Sim. tinha muita coisa para extrair ali e muita coisa que deixa de ser falada. Acho que as pessoas não enxergam ela quem de fato ela é. E eu acho que ela teria muito, como ela tem muitas pessoas que seguem ela, eu acho que ela seria assim um instrumento usadíssimo. Ó, arrasou.
É isso. Eu também bem. Lohane, você, se você pudesse entrevistar, quem seria e o que que você falaria, o que que você perguntaria, o que que você queria saber dessa pessoa? Ai, bom, eu vou começar com mistério. Essa Ah, eu pessoa. a Tami também, Ela né? é loira. Eu considero como uma das mulheres mais lindas do nosso Brasil. Obrigada! Sou eu, né? Aquelas loirinhas na ponta. E todas as vezes que eu vejo fotos dela, eu vejo. Eu consigo colocar ela lado a lado de uma leoa. Angélica. Uma mãe poderosa, não. Eu vou dar uma dica. É. Ela tem uma tatuagem de leoa, se eu não me engano, no braço. Ixi. É alta ou baixa? É a sua irmã, a Sami, ó. A Ela é alta ou baixa? Ela é linda, maravilhosa. Ah, tá. Mãe de 2 meninos. Ah, eu já sei. A Andressa Suíta. Casada com. Não, a gente consegue. Andressa Suíta, você está convidada Por para o nosso favor, podcast. venha, porque eu tenho muitas curiosidades a respeito dessa pessoa, que eu creio que, pelo pouco que eu conheço, pelo pouco que eu tive contato, parece ser uma pessoa muito extraordinária, amorosa. Ela é maravilhosa. Então, tá aí, convite. E você, Tamires Cardoso? Eu. Fala pra gente. Quem você entrevistaria? Gente do céu, eu viajei. Lá em 1840, alguma coisa. Caramba, eu tô chocada, mas eu Não é a viajei. Dercy Gonçalves, não, né? Não é a Dercy Gonçalves. Se pudesse entrevistar qualquer pessoa e ela fosse viva, inclusive, né? Eu entrevistaria um cara chamado Ernest Shackleton. Eu li o livro desse homem. Tem um livro, a gente pode até colocar aqui na tela, né? Acho que dá para mostrar aí na edição. Mas tem um livro que se chama A Incrível Viagem de Shackleton. Esse cara, ele era um comandante e ele liderou uma equipe de marinheiros para zarpar em direção ao Atlântico, alguma coisa assim, e passava pelo Polo Sul. E eles ficaram perdidos em alto mar por 2 anos. E, gente, eles passaram muitas coisas, assim, níveis estressantes de sobrevivência, literalmente, né? Então, assim, eles foram lá para... Quando a gente pega a cadeia lá, a pirâmide de Maslow lá, eles foram pro nível 1 de necessidade básica mesmo. Tiveram que matar cachorro para poder comer os cachorros, fome, frio, enfim, eles passaram por muita coisa, mas assim, tem uma história de superação e tudo, mas o que mais me chamou a atenção, assim, quando eu li esse livro foi a liderança desse cara, o posicionamento dele, né? Porque ele também estava ali na mesma situação. E esse livro me ajudou a tomar decisões. Na época eu trabalhava em uma empresa, eu era gestora, eu tinha uma equipe, e eu precisava tomar uma decisão que foi desse livro que eu tirei. Uau. Essa decisão que ficou muito assim pra mim dele é fazer o que tem que ser feito, sabe? Independente. E aí eu fico pensando, cara, se um livro que eu li, né, quantos anos depois da história, me fez despertar para um posicionamento que eu tinha que ter na minha liderança. Imagina se eu tivesse esse cara aqui nesse podcast. Eu iria perguntar coisas disso para ele, liderança e gestão e superação. Cara, fenomenal. Não, e sabe o que eu, assim, uma das coisas que eu tô achando mais bacana nesse podcast? Hoje a gente falou de pessoas conhecidas, né? Uhum. Mas quantas pessoas incríveis tem no anonimato? Exatamente, nós vamos trazer elas pra cá. Não As que a é? gente conhece. E, As anônimas que a gente conhece. e assim, pessoas até próximas. É lógico que pessoas conhecidas é o que chama atenção, Sim. né? Mas quantas pessoas que não necessariamente, às vezes, tem uma história aí de, digamos, financeira, uma situação financeira extraordinária, mas tem uma história Seguidores, mas tem uma história de vida assim impactante. Às vezes uma pessoa que viveu na roça ou uma mulher ali que consegue criar 5 filhos, consegue ter capacidade, às vezes até mental, né, para criar 5 filhos. Tem tantas pessoas assim que aos nossos olhos são pequenas, mas quando você vai conhecer no profundo são gigantes. Eu vou dar um exemplo de uma das pessoas mais incríveis, que foi a minha mãe adotiva. A minha mãe adotiva, ela tinha 9 filhos. Uau! Ela foi numa consulta com um pediatra
E o geriatra sugeriu para ela, como ela estava num estágio um pouco depressivo, ele sugeriu para ela adotar um cachorro. E foi assim que ela adotou um cachorrinho. Assim, ela me adotou. Essa é a história que eu escuto, né, da família de alguns. E assim ela me adotou. E Que linda. vindo de uma senhora já de 58 anos, se eu não me engano, na época que ela me adotou. Uma senhora de 58 anos, filhos todos adultos, e ela, assim, teve o maior amor do mundo de me trazer para a família, me criar como filha, Bacana. até onde ela pôde. Como que é o nome dela? Geralda. Geralda. Nossa, super admiro essas. Passou, Quantas Geraldas, né? passou de 4 filhos pra mim e já é heroína. Ai, gente, que conversa maravilhosa, né? O tempo passou, como se diz, entramos em flow, Né? né? Nem vimos a hora passar. E eu acredito que tem muita coisa por aí. O que a gente pode esperar desse podcast, hein, Lohane? Muita conversa boa, muitas pessoas com a cabeça extraordinária, trazendo muito conhecimento para a gente. Pessoas reais. Pessoas reais de uma vida com sacrifício, com dores, mas que conseguiram superar essas dores e trazer o extraordinário para a gente. Bacana. Inclusive, vamos aproveitar para agradecer a todos que estão participando, nos assistindo e dar um spoiler sobre a próxima convidada. Já temos. Vamos lá. Gente, a próxima convidada é uma mulher, é empreendedora, é uma mulher fantástica. Eu sou fã Inérrima, linda. da pessoa e ela, não, se prepare, porque é uma coisa forte, muito forte. Ela revolucionou, né? Revolucionou. É uma pessoa que vai mostrar aqui nesse podcast que ideia, oração e ação faz criar coisas Faz a extraordinárias. diferença, né? Então se preparem, porque ela Eu estará vou só falar mais uma coisa. É mais de 350 franquias, né? mais de Uau. 350 No Brasil franquias todo, no Brasil. tem fora. Ainda Tem não, fora. ainda não. E tá Mas, com um projeto novo, pelo que eu vi. sim, e outras 10 franquias desse novo projeto que nasceu esse ano. Uau, uma Então, nova a franquia. mulher é uma máquina, Uma nova franquia. um Gente, novo olha, negócio. Eu já tô sentindo que eu vou ter uma franquia. Então, a gente vai aprender muito com essa mulher maravilhosa. Já temos esse podcast semana que vem marcado já, então fiquem com a gente. Aproveita para seguir o nosso Instagram, Completamente. @completamente, e acompanhar a gente Só aqui, uma né? curiosidade. O pessoal vai descobrir só no dia que soltar ou vai ter um spoiler antes? Vamos pensar sobre isso. A gente vai pensar. As meninas, elas são misteriosas. As meninas super poderosas, meninas, amei isso aqui. É Muito isso aí. bom, Deus abençoe. Deus abençoe os próximos episódios. Fiquem com a gente, ó. Beijo, Beijo. até mais. É isso aí. Finalizamos.